Dessa vez vai ser uma disciplina diferente, né? Algoritmos e lógica de programação. A disciplina tem um pouquinho de laboratório. E agora eu estou preocupado porque são muitos alunos para o laboratório. Todos vocês podem ir lá naquele outro lugar lá? Aeroporto? Então alguém tem algum problema com aquele outro campus lá? Esse aqui e lá ninguém tá mentindo, você marca pra dar ver. E lá naqueles laboratórios lá pra gente olhar para aqueles computadores lá e ver se funciona. E talvez até escrever um Olá Mundo. Talvez. Tá? Pessoal, então, sejam bem-vindos à disciplina de algoritmos e lógica de programação. Comigo mesmo, professor Júlio. De novo. E aqui a gente não tem problema. Quais são os avisos e as datas importantes para vocês? Eu não lembro. Eu tinha colocado esse slide aqui para falar de datas. Tem datas aí, vocês já sabem as datas, né? Formativas 1, semana do dia 29/8. O que é formativa? A formativa é aquela que eu mesmo lanço a nota, né? Aquela que para vocês. Formativa 1 vale 1000 pontos, sendo 500 pontos atividade em sala e 500 pontos competências para a vida. Prazo limite de lançamento é que está escrito 5/8, mas deve estar errado, deve ser 5/9. Ou seja, vocês vão ter que fazer aqueles cursinhos lá do Competências para a Vida de novo. Semana de palestras, dia 19/9. Avaliação oficial 1, semana do dia 26/9. Setembro? Finalzinho de setembro. Primeira avaliação. Vale 1000 pontos. Depois tem formativa 2, avaliação oficial 2, dia 21 de novembro. Acho que é isso aí. Vai aparecer mais datas, eu também não sei quais são. Mas a gente vai descobrindo aí, vai fazendo aí. Vocês já sabem como que funciona, né? É isso aí. Se vocês tiverem dúvida, me perguntem. Mas não hoje, porque hoje eu não saberei responder. Perguntem e a gente vai descobrir quais são as datas importantes, tá? Passando a matéria antes de começar a aula. Oi? Bom, então vamos começar com essa disciplina aí. Vocês já imaginam sobre o que é, né? Já tem uma perspectiva do que vai acontecer. Bom, vocês são candidatos a engenheiros e engenheiras. Né? Esse ano, pelo menos, eu vou falar engenheiras, né? Não tá só a Louise. E vocês precisam ter um pensamento lógico, né? Um pensamento mais analítico para resolver os problemas que virão. E aí que cabe essa disciplina, né? Tanto para o pensamento de vocês, para o planejamento das coisas, e é claro que vai ter um pouquinho de programação, né? Que vocês estão esperando aí, vai ter. E até porque a programação depende, claro, de um pensamento lógico. Mas o pensamento lógico, o pensamento analítico não serve só para a programação. Serve mesmo para o planejamento do que vocês queiram fazer. O material de vocês introduz esse assunto falando do museu do MASP. E eu falo do MASP porque provavelmente todos vocês já viram o MASP, ou já viram uma foto do MASP, ou o MASP em algum vídeo, né? Alguém já foi lá no MASP, já? Certo? O MASP é bonitão, não é? Então, fica lá na Avenida Paulista, tal. Mas o que ele tem a ver com programação? O que tem a ver com a obra que começa daí com programação? Ou com a nossa disciplina? Bom, planejamento, pensamento lógico, né? A pessoa não começa construindo um negócio lá e termina sem planejamento nenhum, não é verdade? Certo? Vocês já viram uma pessoa que começa a fazer alguma coisa sem planejar? Tem pessoas malucas, acreditem em mim, que saem dirigindo o carro na rua sem planejar onde vão antes de sair. Saem dirigindo sem saber onde vai, passando pelas ruas. Tem pessoas assim. E estão soltas na sociedade. É verdade.
Tem gente que começa a lavar a vasilha sem planejar onde vai colocar, qual que vai lavar primeiro. Tem gente que estuda sem planejar, vai copiando a matéria sem saber para que está copiando. A gente tem que planejar as coisas. Vocês têm que planejar as coisas, eu não. Quer dizer, eu planejei essa disciplina, por exemplo. Poderia ter só pegado o livro e estar falando com vocês aleatoriamente, mas eu planejei. Nós temos que planejar as coisas. Para sair uma coisa bonita igual o MASP, né? Senão vai sair um prédio igual um prédio que eu não vou falar qual. Isso é um negócio muito que tem que planejar. Você precisa de um pensamento lógico, certo? Precisa de um pensamento objetivo. E é o que vai acontecer muito na programação, né? Porque o computador ele não entende quando a gente fala as coisas sem precisão, né? Não dá para falar para o computador assim, igual você fala para uma pessoa, vai lá no mercado e traz laranja. Fala desse jeito, a pessoa vai lá e traz. Mas o computador não funciona assim, tem que explicar. Tem que explicar qual que é o mercado, como que ele vai. Certo? Tem que explicar o passo a passo, tem que ser lógico, né? Todos os passos, certo? Essa é a ideia que a gente vai ver. Mas não é só na programação, tá? É em todas as etapas do planejamento. Todo. A nossa disciplina tem 4 unidades. Vocês já estão familiarizados, todas têm, né? 4 unidades. Na primeira unidade vocês vão estudar. Espera-se que vocês sejam capazes de compreender e sejam capazes de realizar a lógica de programação. Você vai estudar os conceitos de algoritmos. Na segunda unidade você vai analisar e aplicar os elementos de algoritmos. Na terceira unidade, olha só, compreender e aplicar conceitos de programação utilizando C. Ou seja, nós vamos ter que ir lá para aquele laboratório e escrever esse programa que aparece na tela. Certo? Porque eu dei aula com uns alunos aí de engenharia, aí, de cálculo numérico, e eles não sabiam escrever o Hello World. E aí ficou difícil. Então nós vamos ter que escrever alguma coisinha no computador também, tá? Na unidade 4, o objetivo é a aplicação da programação, utilizando vetores, matrizes e função de recursividade. Vetores, matrizes, assunto de álgebra linear, vocês já estudaram álgebra linear? Introdução à álgebra linear. Vamos dar um jeito, vamos se ajeitar. Funções e recursividade também. Álgebra e um pouquinho de cálculo, né? É isso aí que a gente vai ver ao longo do semestre na nossa disciplina. Certo? Vamos conhecer um pouco a lógica de programação, algoritmos, escrever um pouquinho no computador e quem sabe até conseguir implementar uma função com a recursividade ou alguma coisa interessante. Alguma dúvida? Até aqui? Vocês podem falar também, vocês podem dar o pitaco de vocês. Então vamos começar com a unidade 1. Sejam bem-vindos. A unidade 1 trata de lógica de programação, né? Primeira unidade. A ideia é compreender e ser capaz de realizar a lógica de programação. Vamos começar com isso aí. Nessa unidade, nós vamos apresentar as definições de lógica, os elementos fundamentais para a programação e a representação dos algoritmos, ou seja, é uma unidade teórica, né? A gente vai trabalhar aqui em sala de aula. É aqui que a gente vai entender, tá? Quando falamos em lógica, vários pensamentos nos vêm à mente. Mas afinal, o que seria a lógica? O que é a lógica para vocês? De vez em quando vocês estão resolvendo um problema e falam assim para o professor, eu usei uma lógica aqui, como se vocês tivessem uma própria lógica de vocês. Mas um raciocínio não precisa ser lógico. Certo? Não necessariamente tá? Mas imagina a situação. Você acorda, vai ao banheiro, toma banho, escova os dentes,
prepara o café, toma o café, toma a condução, vai para o serviço, trabalha até as 11 da manhã, volta para casa, almoça. Uma sequência lógica, que tem um sentido, né? Certo? Você faz o seu dia todo uma sequência. Mas e se você estivesse planejando fazer alguma coisa? Por exemplo, a pessoa que planeja fazer uma casa. Não o engenheiro, o dono do terreno. Se você quiser fazer uma casa, você precisa comprar um terreno. Para começar, né? Precisa de dinheiro, precisa comprar o terreno. Próximo passo, precisa procurar uma empresa de engenharia. Ou seja, tem passos, né, que você tem que seguir. Tudo que a gente vai fazer tem passos a serem seguidos. É por isso que eu disse que existem pessoas loucas que saem de casa dirigindo sem saber aonde vão. Se você vai ao mercado, sai da sua casa, vai ao mercado, e você é uma pessoa que tem um pensamento, no mínimo, capaz de viver na sociedade, você vai pensar por qual rua você vai passar, qual lugar você vai desviar, certo? E eu, quando venho para a Unica, eu já desvio a Júlio Campos. Antes de sair de casa, eu já penso, não vou passar pela Júlio Campos. E o que seria a pessoa que não tem um pensamento assim? Ela vai simplesmente andando, aonde sair, saiu, né? Tudo bem. Mas a melhor maneira de você fazer suas tarefas é planejá-las. Planejar o passo a passo. Sair da minha casa, vou tomar tal rua, permanecerei nessa rua por tantos quilômetros. Vai fazer um passo a passo. Isso aí é o que a gente vai chamar de algoritmo, né? Esse passo a passo que a gente faz. Que pode ser, como essa analogia que eu fiz, com o seu dia a dia. Que você levanta, vai ao banheiro, toma banho, escova os dentes. Isso é um algoritmo, é um passo a passo que você faz. Sua avó, quando faz bolo, né? Tem ali os ingredientes e depois mostra o preparo, né? Faça isso, faça aquilo, aquele outro. Aquele passo a passo é nada mais, nada menos que um algoritmo. Os meninos ali que resolvem o cubo mágico, o que é aquilo? Um passo a passo para resolver o cubo mágico? Um algoritmo. Usar uma lógica. Certo? Aí tem as pessoas que usam passo a passo para resolver o cubo mágico e com 15 minutos está resolvido. E tem as pessoas que deveriam estar presas, que pegam o cubo mágico e ficam mexendo na esperança que em algum momento as faces tenham a mesma cor. Tem que planejar, né? Tem que usar o algoritmo, né? Essa é a ideia. Tá bom? Só alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Algum pensamento aí que vocês tenham, queiram falar? Não? Lógica de programação. É a técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo. Esses pensamentos podem ser descritos como uma sequência de instruções que devem ser seguidas para se cumprir uma determinada tarefa. Você tem uma tarefa e quer cumpri-la. Para isso você terá uma sequência de instruções. Como a sua avó que quer fazer o bolo. Eu quero fazer um bolo de chocolate. Ah não, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate quente. Tem os ingredientes e tem uma sequência de instruções que ela tem que fazer. Até que ela possa tirar o bolo do forno e ser feliz, né? Certo? Sequência lógica, então, são os passos executados até atingir o objetivo. Ou seja, até você concluir sua tarefa. Certo? Temos uma situação aqui do material de vocês. O que essa citação diz de bom? Nada. Tudo que eu já falei. Um pouquinho de lógica matemática aí, né? Alguns cursos têm uma disciplina só de lógica matemática. Porque a matemática é a disciplina em que tudo é lógico, né? Certo? A matemática é uma disciplina que você não pode inferir conclusões que não sejam por meio da lógica. Um pensamento extremamente abstrato, né? Então aí a gente tem um exemplo, né? Olha ali, 3 afirmações. Todo mamífero é um animal, todo cachorro é um mamífero
E a conclusão, portanto, todo cachorro é um animal. Deixa eu dar uma olhada aí. Todo mamífero é animal. Todo cachorro é mamífero, portanto, todo cachorro é animal. É uma conclusão lógica, né? Não há outra conclusão possível, certo? Ou o cachorro, ele é um animal, né, já que ele é mamífero, ele é obrigado a ser animal, não tem outra possibilidade. A lógica é isso aí, certo? A boa e velha lógica são essas coisinhas assim. A matemática ela é baseada nessa questão do princípio do terceiro excluído. Ou você tem uma coisa, ou outra, não pode ter outra, né? Então são coisas assim, certo? Isso daí é a lógica matemática. Alguns cursos têm uma disciplina só de lógica matemática, onde você vai aprender a questão da tabela verdade, né? Os conectivos, se então, papapá. E tem a lógica de Boole, que é a que vai interessar para a gente aqui. Por que vai interessar para a gente? Porque nós estamos interessados em programação. E esse rapaz aí, ele teve uma ideia. Que foi essa ideia aí. Bom, primeiro ele começa com a própria lógica, né? Que a lógica tem dois valores, né, possíveis, que é o verdadeiro e falso. Só que aqui esses valores vão assumir o papel de 0 e 1. Certo? Na lógica a gente tem uma proposição, e essa proposição sempre pode ser verdadeira ou falsa. Exemplo, essa sala está muito fria. Essa é uma afirmação. Pode ser verdadeira ou falsa. Não tem uma outra possibilidade. Só verdadeira ou falsa, certo? Essa sala está muito fria. Ou isso é verdade ou é falso. A negação dessa afirmação seria: essa sala não está muito fria. Note que se essa sala está muito fria é verdadeira, a negação tem que ser falsa. Se essa frase é falsa, a negação tem que ser verdadeira. Porém, esses conceitos de falso e verdadeira aqui são convertidos para os números 0 e 1, que significam que é o entendimento do computador, né? Vocês sabem que o computador trabalha com a base binária, né? Ele entende duas coisas: desligado e ligado. 0 e 1. Ele entende que um bit, ele está preenchido ou não. Que é a questão do 0 e 1, é só isso. Ele vai devolver essa possibilidade, ou 0 ou 1. Em relação aos operadores, nós temos os operadores e, ou e não. Em português, e, ou e não. Que são as conjunções, né? Para quem estudou lógica e para quem não estudou, funciona assim. Esse rapaz é alto e esse é magro. Duas proposições. Proposição A, proposição B, usei o conectivo E. Esse rapaz é alto e esse é magro. Certo? E aí a gente sabe que a gente pode julgar essas proposições, né? Nessa proposição aqui, ó, se essa é verdadeira e aquela é verdadeira, então a afirmação é verdadeira. Se essa é verdadeira e aquela é falsa, a proposição toda é falsa. Se essa é falsa e aquela é verdadeira, a proposição toda é falsa. Isso é o conectivo E. Espero que eu tenha alguma tabela aqui para frente para ilustrar isso melhor. Não lembro, porque faz tempo que eu fiz esse PowerPoint. Mas espero que esteja. O outro é o ou. Que poderia ser assim: esse rapaz é alto ou esse é magro. O ou, né, quando você usar o ou, a proposição composta, ela será verdadeira em 3 possibilidades. Essa ser verdadeira, ou essa ser verdadeira, ou as duas ser verdadeiras. Hoje eu estava dando aula lá no 7º ano do ensino fundamental, e tinha uma pergunta assim: essa sequência é recursiva ou não é recursiva? E a menina respondeu sim. A pergunta era: essa sequência é recursiva ou não recursiva? E ela respondeu sim. E ela estava certa. Sim é a resposta correta. Porque é uma coisa ou a outra, sim. Quando você pergunta uma coisa assim: esse rapaz é alto ou esse é magro? Sim é a resposta correta. Porque ou é uma coisa ou é a outra. Certo?
Então, o ou é o outro conectivo, o não é a negação, né? Suponha que eu diga assim, esse celular aqui vale 10 mil reais, a negação seria, esse celular não vale 10 mil reais. Em inglês é o not. Então são os operadores básicos, e, ou e o não. Certo? O e o ou serve para você conjugar duas afirmações, duas proposições, enquanto que o não serve para você negar. Certo? Explicando melhor, vamos ver o que temos aqui. Tá. Vamos passar aqui. Aqui temos uma tabelinha legal. Uma tabela verdade. Aqui nós temos duas proposições, A e B. Pode ser qualquer afirmação, A e B. Ontem choveu e B, a cidade é feia. Né? Se as duas coisas são verdades, quando você usar o conectivo e, você terá uma verdade. Mas se uma delas for falso, você terá uma resposta falsa. Então suponha que A seja a afirmação, ontem choveu, e B seja a afirmação, a cidade é feia. Se ontem choveu, é verdadeiro, ontem de fato choveu. E se a cidade é feia, de fato a cidade é feia, então a afirmação, ontem choveu e a cidade é feia, é verdadeira. Certo? Se as duas afirmações são verdadeiras, a afirmação composta é verdadeira. E se eu falar ou, ontem choveu ou a cidade é feia? De fato, ontem choveu, de fato a cidade é feia. Então a afirmação ontem choveu ou a cidade é feia também é verdade. E se eu negar, né, se eu tinha aqui a proposição A, ontem choveu, e ontem de fato choveu, mas tem uma pessoa falando que ontem não choveu, essa pessoa tem que estar mentindo, né? Certo? A mesma coisa vale para B, né? Se de fato a cidade é feia, então a pessoa falando que não é feia, está mentindo. A outra possibilidade, uma afirmação é verdadeira e a outra é falsa. Ontem choveu, verdade, mas a cidade não é feia, essa é falsa. Então quando eu chegar aqui e fazer a seguinte afirmação, ontem choveu e a cidade é feia, só que você sabe que a segunda é mentira, que na verdade ontem choveu, mas a cidade não é feia, então eu menti. Mesmo que eu tenha mentido só uma das duas, a proposição composta inteira é falsa, certo? Então cheguei aqui e falei, ontem choveu e a cidade não é feia. Mentira. Estou errado. Agora, se eu tivesse dito assim, ontem choveu ou a cidade não é feia, eu só menti na segunda, tudo bem, porque o ou aceita isso. Ontem choveu ou a cidade é feia. Certo? Agora, evidentemente, se eu negar a primeira, que era verdade, essa negação será falsa, e se eu negar a segunda, que era falsa, a negação será verdade. Porque entre uma afirmação e a sua negação, uma é falsa e a outra é verdadeira. Terceira possibilidade. Vou inverter. Ontem não choveu, isso é mentira, mas a cidade continua sendo feia. Se eu falar ontem não choveu e a cidade é feia, errado. Usei a conjunção e ali. Então as duas afirmações têm que ser verdade para que a proposição composta usando o i seja verdadeira, que não é o caso aqui. Já no caso do ou, tudo bem, posso dar uma mentidinha na metade da minha afirmação. E a negação do A vai ser o contrário do valor do A, a negação do B vai ser o contrário do valor do B. Última possibilidade. Eu digo que não choveu e que a cidade não é feia e estou mentindo nos dois casos. Bom, com certeza a conjunção e vai ser falsa. E aí até o ou vai ser falso, né? Porque eu menti nas duas possibilidades. E aí a negação do A é o contrário do A, a negação do B é o contrário do valor do B. É isso que está na tabela. Agora eu tenho a impressão que vocês falariam assim, gostaria de exemplos. Vocês gostariam de exemplos? Com melhores que esse aí?
Deixa eu colocar aí no quadro alguns exemplos. Eu vou dar um apagador aqui antes de buscar o quadro. Se eu usar o apagador, eu vou buscar o quadro. Um paninho aqui que eu fecho. Às vezes estão perguntando assim, e para que vai servir isso aí quando eu for programar? Porque tu vai dizer para o teu computador o seguinte: computador lazarento, se for verdade que você já fez 10.000 iterações, para esse programa. Ou você pode ter duas afirmações no nosso computador. Computador, se você encontrou a solução, pode parar. Mas se você não encontrou a solução, mas já trabalhou demais, pode parar também. Então você vai usar esses valores na hora de fazer os laços. Né? Certo? Mas vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente entender essas coisas aqui. Eu vou voltar lá para o slide inicial, só para não ter espaço ali na tela. Vamos usar o E, ou e a negação. Proposição simples. Claro, proposição 1. Dá uma ideia para mim, gente? Uma afirmação. A luz está acesa. Aí eu fico com dúvida como é que escreve acesa. Acesa, não. As é de acesa. E P2. Eu enxergo. Eu enxergo bem. Duas afirmações. A luz está acesa e eu enxergo bem. P1 e P2. Ah, vamos mudar o P2, vamos colocar um P e Q, para ficar mais bonito. P e Q. As afirmações compostas serão assim. Vou usar o conectivo E. P e Q. O que significa P e Q? Significa que você vai falar assim: a luz está acesa e eu enxergo bem. Certo? Agora, como eu tenho duas aqui, quais são as possibilidades? Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Sim? Não? Vocês estão falando isso aqui, eu quero que eu estou falando aí. Então, vamos lá. P e Q, eu tenho as opções verdadeiro e verdadeiro, as duas são verdadeiras, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, falso e falso. São 4 possibilidades. Vamos analisar aqui. Vamos supor que eu chego aqui e diga para vocês: a luz está acesa e eu enxergo bem. E as duas afirmações são verdadeiras. Então, eu sou mentiroso ou eu estou falando a verdade? Verdade, claro. Então, se de fato a luz está acesa e de fato eu enxergo bem, então eu posso dizer: a luz está acesa e eu enxergo bem. Agora, se eu guardar de política, vai ter muita informação assim. Eu chego aqui e falo: a luz está acesa e eu enxergo bem. Mas vocês sabem que a luz está acesa e que eu sou burro, né? Aí eu pergunto: quando eu disse a luz está acesa e eu enxergo bem, eu menti ou eu falei a verdade? Eu menti, porque eu falei: a luz está acesa e eu enxergo bem. As duas informações. Então aí, faltei com a verdade. E se eu fizer o contrário, vai dar na mesma, né? Se a luz estiver apagada e mesmo que eu enxergar bem, eu vou ter mentido na primeira, né? Quando eu digo E, eu estou afirmando que as duas coisas têm que valer. Então vai ser falso. E na última possibilidade, não precisa nem verdade, né? Se eu mentir as duas, né? Aí entendi. É assim que a conjunção E funciona. Certo? Conjugando as duas. A conjunção OU. A conjunção OU é a conjunção OU. E a gente trabalha com o chamado OU exclusivo ou inclusivo. Olha aqui. Da N. O quê? É. Eu sou burro. E eu vou colocar OU. OU. Agora, eu vou falar uma coisa: ou. A luz está acesa ou eu enxergo bem. Suponha que as duas coisas sejam verdadeiras. Que a luz esteja acesa e eu enxergue bem. Como eu digo, ou
a luz está acesa ou eu enxergo bem. Se as duas são verdade, isso aqui também é verdade. Se eu digo, a luz está acesa ou eu enxergo bem, mas a luz não está acesa. A luz está acesa, mas não está. Mas eu enxergo bem. É verdade aí. Aqui é a mesma coisa e aqui é falso, não tem jeito, né? E o outro seria a negação, gente. A negação é o seguinte, só tem duas possibilidades. Numa afirmação só tem dois valores. Ou é verdadeiro ou é falso. E a negação tem que ter um valor lógico contrário da afirmação. Certo? Se a luz está acesa, se eu digo que a luz está acesa e isso é verdade, a negação disso aí tem que ser falso. Certo? Se isso for mentira, a negação tem que ser verdade. Não dá para mim chegar eu aqui e o Edson ali, eu falo uma coisa e ele nega, diz totalmente o contrário e nós dois estamos falando a verdade. Um de nós dois vai estar mentindo. Esse resuminho aqui ajudou? Ajudou um pouquinho? Aqui eu coloquei V e F, V de verdadeiro e F de falso. Mas, aquele rapaz que eu tinha colocado no slide ali, ele trabalha com 0 e 1, né? Então, essa tabela que eu tinha colocado com V e F, nós vamos tê-la. Esse rapaz aqui, ó, bonitão aí. Tá aí, ó, tabela. Só que aí eu passei o pincel ali, ó, só pra reconhecer. Não vai mais assim. Só o alquim de certo? Essa tabela que está aí é a mesma anterior. Só que no lugar onde eu tinha colocado a letra V de verdadeiro, aparece o número 1. Onde eu tinha colocado a letra F de falso, aparece o número 0. Certo? Aqui nós temos uma nova tabela também, mesma coisa que eu já falei, né? Negação, o operador ou não. Um exemplo. Ali nós temos uma afirmação que é 6 maior que 3. Né? 6 maior que 3, isso é verdade, né? Então, se eu negar isso, se eu falar 6 maior que 3, se eu negar isso, essa negação será falsa. Conjunção, o E, aí tem uma conjunção, duas afirmações, 5 maior que 1 e 7 maior que 8. O 5 é maior que 1, de fato é. O 7 é maior que 8, mentira. Então nós temos um verdadeiro e um falso, e a gente sabe quando a conjunção é E, um verdadeiro e um falso dá falso. E por último, a disjunção, que é o ou, né? E ali nós temos 8 maior que 9 ou 9 maior que 8. 8 não é maior que 9. Mas a segunda afirmação, 9 maior que 8, é verdadeira. E no ou, uma verdadeira é suficiente para que seu resultado seja verdadeiro, tá? Então, aí são as funções com alguns exemplos para a gente analisar. Certo? Imagina que você está escrevendo um programa lá e esse programa seja baseado no resfriamento de uma barra de metal. E você fala assim, essa barra de metal estará resfriada quando eu tiver um coeficiente bem pequeno. Certo? Fala assim, o coeficiente vai ser 0,001. Quando chegar nesse coeficiente, a barra está resfriada suficientemente. Então, você vai fazer um programa e vai falar assim, ó, quando chegar nesse coeficiente, pode interromper e exibir o resultado. Só que, se esse material que eu colocar nunca resfriar, meu computador vai ficar trabalhando para sempre. Então, eu vou colocar outro critério de parada. Por exemplo, o número de iterações. Se o número de iterações for igual a 1 milhão, para também. Então, você vai ter duas afirmações. Você vai falar assim para o computador, pare se. Só que você quer que ele pare se uma das duas coisas acontecer, não é verdadeiro? Não é verdade? Você não quer que ele pare se as duas acontecerem. Então você vai usar qual função? O ou, né? Vai falar pare se o alfa atende a condição ou se o i de iteração atende a condição. Se esse atender, já é verdade o que você quer. Já pode parar.
Se for só esse que acontecer, também pode. Se os dois acontecerem ao mesmo tempo, também. Só não pode parar se as duas coisas forem falsas, né? Se nem tiver atingido o coeficiente de resfriamento e o número de iteração, só nesse caso. Se eu colocasse o E aqui, o que ia mudar? O computador só ia parar quando atingisse as duas coisas, né? Tá bom? Esse é um exemplo só de critério de parada, né? Você pode usar a função OU aí. Aqui no livro nós temos a construção de um triângulo. Deixa eu ver qual que era a história aqui. Para a construção de um triângulo, não podemos usar qualquer medida. Ótimo. Vocês sabem disso? Num triângulo você não pode usar qualquer medida para o lado dele. Se você fizer um triângulo assim, dependendo do lado, não dá para você fazer o terceiro lado, dependendo dos dois primeiros. Você não pode usar qualquer medida para os dois primeiros. Os três, né, vamos dizer assim. A regra é que um lado não pode ser maior que a soma dos outros dois. Você não consegue fazer um triângulo se um lado for maior que a soma dos outros dois. Essa é a regra para fazer um triângulo. Então, por exemplo, você pegar o lado A, eu coloquei um triângulo aqui, esquecido, com três lados, A, B e C, né? Vamos ver o triângulo em azul? A, B, C. O lado A não pode ser maior que a soma do B e C, com C. O lado B não pode ser maior que a soma do A com C. E o lado C não pode ser maior do que a soma do A com B. Então, o que você vai testar? Você vai testar se o A é menor que o B mais C e o B é menor. Note que aqui eu usei o E. Por que eu usei o E? Porque as três coisas têm que ser verdadeiras. Não pode ser só uma delas. Por isso que eu usei o E aqui, né? Tá vendo? As três afirmações. O A é menor que o B mais C e o B... Supomos que eu construísse um programinha no computador para gerar triângulos. Assim, gere triângulos. Me jogue medidas aleatórias para A, B e C. E aí ele gera triângulos à vontade. Mas a restrição seria: o A tem que ser menor do que o B mais C, e o B tem que ser menor do que o A mais C, e o C tem que ser menor do que o A mais B. Note que aí eu tenho que usar o E. Certo? E aí ele tem uma alternativa aí, que seria usar o módulo, né? Mas não vamos discutir isso aí não. Olha aí o triângulo aí. A igual a 8, B igual a 10 e C igual a 5. Será que verifica as três? Dêem uma olhadinha aí, vocês acham? Verifica as três? Pode existir um triângulo com as medidas 8, 10 e 5? Bom, certamente o A é menor que o B mais C. E o B é menor que o A mais C? É. E o C é menor que o A mais B? É. Esse triângulo com essas medidas aí passa, né? Então isso aí é o teste, né? Vocês estão vendo aí que dá verdade em todos, né? Verdade no primeiro, verdade no segundo e verdade no terceiro. Portanto, o resultado é verdade, tá? E ali na parte de baixo seria usando aquela alternativa lá, usando o módulo, tá? Mas não vamos entrar, tá? Não vamos entrar no mérito dessa questão de um módulo aí, porque só uma escrita diferente, tá? Mas isso aí é importante porque mostra que você pode escrever o mesmo programa que seu colega, só que de forma diferente, né? Uma linguagem diferente. Mas escrever um programa, você vai usar matemática à vontade, né? É por isso que eles fizeram cálculo, tá? É por isso que eles deveriam ter feito álgebra. É por isso que eles vão ver mais um monte de matemática. Porque o computador não entende nada que não seja matemática. Nada. Não tem como conversar com o computador se não for matemática. Certo? Não tem perigo de ter um mal entendido com o computador. Certo? Você fala para sua namorada uma coisa e ela não entende outra. Não vai acontecer com o computador. Tá bom? Então aí, um caso aí que os três eram verdade, portanto o triângulo é possível porque é verdadeiro, né? Pessoal, é comum a gente ver símbolos aí para a questão do e, do ou e da negação, tá?
Aqui nesse material de vocês eu coloco uma setinha ao contrário ali, ó, para negação, né? Mas eu confesso para vocês que eu já vi usar o sinalzinho do tio para negação e tem alguns que também usam essa teclinha aqui do computador, nem todo computador tem essa tecla, né? Na verdade, essa seta para trás aí, eu só vi aqui nesse vídeo. Mas tudo bem. Eu gosto de usar o tiozinho, que é o tiozinho de não. Você já lembra de negação. Não. Aí nós temos a conexão, o E, que a gente usa o circunflexo ali, tá? O OU é o Vzinho. E nós temos a implicação, que é uma setinha. Isso implica aquilo. Vamos imaginar um exemplo de implicação. O fato de eu comer pizza toda semana implica no fato de eu estar levemente acima do peso. Uma coisa, eu como pizza toda semana, é uma afirmação. Eu estou acima do peso é outra afirmação. A primeira implica a segunda. Né? Quando eu coloco uma implicação, eu uso a setinha. Vocês já viram eu fazendo isso lá em cálculo? Já viram? Talvez vocês não perceberam. Mas sempre que eu estava fazendo continha lá, eu colocava a implicação. Esse resultado implica naquele, essa conta implica naquela outra. O professor de matemática usa muito a implicação. Tom é um gato e Tom caça ratos. E, né? Aí você usa ali essa forma aqui, ó. P e Q. Né? Isso daqui é a afirmação P, isso daqui é a afirmação Q. P e Q. Segundo, Jerry é um rato ou Jerry foge de Tom. Aí é o OU. Vocês notam que o OU é o Vzinho de cabeça. É o Vzinho, né? Depois nós temos o então, que é o implica, tá? Esse então aqui é o mesmo implica, tá? Que está escrito aí, o mar está calmo, então vou navegar. É o mesmo implica. O então implica é a mesma coisa, tá? Isso então aquilo, isso implica aquilo, mesma coisa. E aí usa a setinha, né? Cadê meu mouse aí? Ô, mouse lazarento. Aqui, a setinha. E por último nós temos a negação. Vai chover. A negação de vai chover é não vai chover. Simples. Certo? Ó, uma pergunta. Eu sou muito bonito. Qual é a negação disso? Eu sou muito feio ou eu não sou muito bonito? Eu não sou muito bonito. Cuidado. Cuidado aí para não. Tipo assim, a pessoa fala assim: minha casa é longe do mercado. Aí a outra pensa que a negação vai dizer minha casa é perto. Não, a negação seria dizer minha casa não é longe. Cuidado aí para não cometer equívocos. Matrizes de conectivos lógicos. A matriz de conectivo lógico seria aqueles valores lá, né, gente? Os valores. A é verdadeiro, B é verdadeiro. Então A e B é verdadeiro. A é falso e B é falso. Né? No primeiro nós temos A e B. Certo? Primeira condição A verdadeiro, segunda mentira. Primeira A é falso, né? A igual a zero é A falso. Às vezes eu imagino que minha seta tá lá, mas não tá. Aqui, ó. A e B. A falso, A verdadeiro. B falso, B verdadeiro. A e B falsos dá A e B falso. A falso. A falso, porém B verdadeiro. O resultado é falso. Não é aquilo que nós vimos, só que em forma de matriz. É o que nós vimos, mas em forma de matriz. A falso, B falso. Resultado, promoção composta é falso. A verdadeiro, porém B falso. Falso. A B verdadeiro, A falso, falso. Quando A é verdadeiro e B é verdadeiro, aí sim a proporção composta é verdadeira. Isso aqui é só visualizar aquela mesma tabela, só que em forma de matriz, né? Vocês sabem o que é matriz? Matriz é uma tabelinha de números, né? Tabelinha. Aí vocês têm o A e B. Do outro lado, A ou B.
Vocês podem olhar ali, ó. Tomem um tempo para dar uma olhadinha e lembrar da tabela. Mas aí tem algo importante aí, que é o A implica B, que eu não tinha mostrado nas tabelas para vocês. O A implica B é interessante. O que seria um exemplo de A implica B? A mãe fala pro filho: Joãozinho, vou sair. Se você fizer bagunça, vou te dar uma coça. A mãe sai. O Joãozinho fez bagunça. O que a mamãe vai fazer? Dá uma coça nele. A mãe sai. O Joãozinho não fez bagunça. A mamãe dá ou não dá uma coça nele? Tanto faz, porque ela falou que se ele fizesse, ela ia dar uma coça, mas ela não falou nada sobre se ele não fizesse. Pode apanhar também, né? Então, C então vai funcionar assim, ó. São duas coisas. Se uma coisa, então outra. Se o Joãozinho fizer bagunça, aí nós vamos analisar se o Joãozinho fez ou não fez bagunça. Pode ser verdadeiro ou falso. E aí a mãe dele vai bater nele, que também pode ser verdadeiro ou falso. Se o Joãozinho fez bagunça, a mamãe dele bateu nele, ela cumpriu com a palavra dele. É igual político, ó. Se eu ganhar nessa eleição, vou asfaltar a sua rua. Político ganhou, asfaltou? Verdade, né? Beleza, cumpriu. Político ganhou e não asfaltou? Mentiu, né? Mentiu. Político não ganhou, mas asfaltou do mesmo jeito. Tudo bem, eu não tinha falado nada sobre o caso dele não ganhar. E qual que é a quarta possibilidade? Eu não perdi aqui agora. Aí ele não tinha prometido isso mesmo. Certo? Então, não sei, então a gente vai ter assim, ó. Se o A for falso e o B for falso, que é essa possibilidade que a gente falou, dele nem ganhar e nem asfaltar, tudo bem. Certo? Olha aqui, ó. Ele perdeu a eleição e não asfaltou sua rua. Tudo certo. Ele não falou que ia asfaltar sua rua se ele perdesse. Falou isso. Não, então tudo bem. Mas ele ganhou e não asfaltou. Aí ele mentiu, né? Você falou que se ele ganhasse, ele asfaltava. Quais são as outras possibilidades? Ele não ganhou e asfaltou com recursos próprios, tudo bem, porque ele não tinha falado nada sobre isso. E ele ganhou e cumpriu a promessa. Então, sei, então, é isso aqui. Vocês pegaram a ideia do sei, então? Basta lembrar do Joãozinho. Fez bagunça, mamãe bateu. Ele ficou quietinho, mamãe chegou e bateu do mesmo jeito. Tinha um macete de cursinho que é o Vera Fischer. Já ouviu falar da Vera Fischer? Tudo bem. Que é quando você usa o V e o F, mas tudo bem. Vou pegar a ideia, aí está a tabelinha do C então para vocês. E lá no cantinho, a negação do A, né? Se o A é falso, a negação é verdadeira. Se o A é verdadeira, a negação é falsa. Não tem para onde correr. Certo? Certo? Beleza. Isso é só questão de notação, tá, gente? Nas proposições, a gente usa essas letras que eu usei ali, P, Q, R, S, seja lá o que for, tá? Geralmente a gente utiliza essas letras minúsculas para as proposições simples, tá? Por exemplo, você é feio, proposição simples. E a gente usa letras maiúsculas geralmente para aquelas compostas, por exemplo. Você é feio e burro. Aí é a proposição composta. Tem duas afirmações. Você é feio e você é burro. Aí é composta. Quando você usa um conectivo, aí é composta. Quando você só faz uma afirmação simples, que só pode ser verdadeira ou falsa, aí a proposição é simples, você usa a letra minúscula, tá? E ali tem um exemplo, né, da gente usando aqui, fazendo a proposição composta, ó, que implica a negação de quê? P implica a negação de quê? É uma coisa já bem mais elaborada, né? Uma proposição que implica a negação de quê? Vamos imaginar isso aí. Suponha que P seja... Vamos voltar no político? P seja o político ganhar.
e Q seja não fazer o asfalto, já que é uma negação ali, né? Que Q seja fazer o asfalto e não Q seja, significa não fazer o asfalto. Então seria assim, se o político ganhar, ele não fará o asfalto. Certo? Tá? Então ali é Q implica a negação de Q. Nós também temos a questão de precedência, tá? Na verdade é quem vem primeiro, né? Se eu tenho vários operadores, qual que eu faço primeiro? Tem uma ordem, tá? Primeiro você faz a negação, depois o E e o OU, né, vem em segundo lugar. Em terceiro lugar, a implicação, tá? Então, se você tiver várias operações juntas, tem essa precedência aí, tá aí. Quem vem primeiro, quem vem depois e assim por diante, tá? Ou seja, primeiro a negação, depois a disjunção ou conjunção e por último a implicação. Se você tiver uma ambiguidade, por exemplo, no caso da disjunção, conjunção e disjuntão, que é o E e o OU, né, que os dois aqui vêm em segundo lugar, aí você faz o quê? É igual a multiplicação e divisão. Quem que você faz primeiro, multiplicação e divisão? Se tiver mais à direita, né? Mais à direita. Aqui é a mesma coisa. Certo? Você já deve ter visto na internet umas bobagens tipo 20 dividido por 2 vezes 3. Quem faz primeiro? Faz primeiro a divisão. Por quê? Porque está mais à direita. Né? Não é porque divisão vem antes de multiplicação. É a mesma prioridade. Só que tendo os dois, você verifica quem está mais à direita. Professor, mas você fez um vezes estava mais para a direita? Você que não falou. Minha direita. Minha direita. Não, mas você virou tava nos fez mesmo. Não, mas é. Não, mas aí vira. É verdade. Não, mas é pro lado de cá, porque no meu slide está escrito à direita, mas agora eu estou fugindo, é mais à esquerda. Eu venho primeiro que você faz, tá? Depois eu tenho que dar uma olhada porque está escrito à direita aí. Nem tinha pensado nisso, mas é o que vem primeiro, tá? Não é a dúvida. O que vem primeiro, você faz primeiro, tá? Depois eu tenho que dar uma olhada aí nesse aí. Mas é o que vem primeiro. Por exemplo, aqui, ó. RE. Não. Ah, eu me confundo aqui. RI, negação de S, implicam R. Na verdade, R ou negação de S implicam R e negação de S e ou negação de R. Então aqui nós temos um E, dois E e um OU. E ou já estou confundindo aqui essa simbologia aqui. Deixa eu voltar aqui atrás, tá? A chapeuzinho para baixo é o I. Tá, então aqui nós temos E ou E. Sendo que R é verdade e S é falso. R é verdade e S é falso. Então aqui a gente primeiro tem que fazer as negações, né? Então a gente pode isolar elas com parênteses, as negações, depois as conjunções, né? Porque primeiro é conjunção e depois é implicação. Então primeiro você faz essa conjunção aqui, isso daqui, primeira conjunção e depois essa última. E essa implicação aqui fica por último. Só que essa conjunção aqui, ó, tem um OU e um E, né? E aí você vai ficar na dúvida de quem que é o OU e o E, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho. Nossa, muita coisa aqui, mas a verdade seria essa. Você coloca parênteses ali para saber o que você faz primeiro, né? Embaçado aqui para ver, né? Isso aqui separado, ó. Coloca um parênteses aqui, ó. Porque essa implicação aqui tem que ficar para depois. Certo? Então aqui você faria o R e negação de S. Resolveria esse e por último você faria a implicação. Só que aqui tem um carinha aqui e um carinha aqui. Quem que você faz primeiro? Sei lá.
O que vem primeiro, você faz primeiro, tá? Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma informação. Na verdade, eu expliquei errado para vocês. Deixa eu explicar assim. Eu misturei duas coisas aqui. Na verdade, eu vou ficar mais à direita, gente. Para de falar bobagem. Mas ficar mais à direita. Se fosse da multiplicação e na divisão, você faria mais à esquerda, mas ali é mais à direita mesmo, tá? Primeiro faz o último. Tá? Primeiro faz esse cara aqui, ó. Primeiro esse e depois você resolve tudo, tá? É o mais à direita mesmo. Não tem nada a ver com a multiplicação e a divisão, tá? Fiz essa confusão. Multiplicação e divisão, aquilo que eu falei, mas aí é o mais à direita mesmo, tá? Essa é a ideia. Então tem que seguir essa ordem, tá? Isso aqui são, que eu tenho aqui, são exemplos que eu já dei para vocês. São usando palavras e verificando o valor, né? Frases, né? Em duas frases, aí você tem a conexão e você vai verificar ali, tá? Sem nada de novo. Só alguma coisa que vocês queiram colocar aí até o momento? Nada? Oi? Oxe, mas essa é a oportunidade de perguntar. Essa é a oportunidade de perguntar, de falar o que vocês entenderam, onde vocês ficaram com dúvida até agora. Só aquele o R ali com aquele o R, o chapeuzinho para baixo, o S significa ali. R e S. Só que R deve ser uma afirmação e S é uma afirmação. Embaixo está ali um exemplo. R significa Curitiba é capital do Paraná e S significa São Paulo é maior que Curitiba. Então essa proposição R e S, na verdade ela é Curitiba é capital do Paraná e São Paulo é maior que Curitiba. Essa é a afirmação. Então a pessoa que está falando aquilo ali, ela está falando assim, Curitiba é capital do Paraná e São Paulo é maior que Curitiba. E aí você vai avaliar se essa pessoa está falando com a verdade ou não. Como ela usou o conectivo e, as duas afirmações têm que ser verdadeiras. É uma coisa e a outra. Nota que é bem contrário do ou, né? Ali tem sinal do meio entre o R e o S. É o e. É o E, né? É o e. Isso aí é o e. Certo? Tem que ser uma coisa. E se no caso, se ele fosse invertido para cima, como ficaria? Aí seria o ou. Seria o ou. Aí a pessoa estaria falando assim: Curitiba é capital do Paraná ou São Paulo é maior que Curitiba. Talvez no dia a dia isso aqui não importe para vocês. Vocês usem o e, o ou, talvez não liguem. Certo? Mas o correto é dessa maneira. Se você estivesse assinando um contrato lá e tivesse afirmações lá e tivesse os conectivos e ou, né? Você está assinando um contrato lá. O Edson vai trabalhar por 10 anos e vai receber 100 mil reais por ano. Então, você vai com as duas coisas verdadeiras. Mas se tivesse um ou ali, você já ia perceber que está falando que é uma coisa ou a outra. Certo? No caso, uma coisa ou outra tem a certeza, né? Pode ser uma coisa ser verdadeira ou a outra ser verdadeira. Não há garantia que as duas sejam verdadeiras. Está afirmando, né? Isso. Agora, se fosse o e, as duas seriam verdadeiras, certo? Vai assinar um contrato lá e fala assim, ó, você vai pagar 300 mil e vai receber uma obra pronta no seu terreno. Então as duas coisas vão acontecer. Agora, se fosse o ou, uma coisa acontecendo bastaria. Certo? Então, quando você vai escrever uma coisa de forma correta na língua portuguesa, isso aí tem que ser levado em consideração. Por isso que às vezes a gente vê as palavrinhas e barra ou, vocês já devem ter visto isso, né? Isso é um cuidado para a pessoa não interpretar de forma errada. Tá? Então, na língua portuguesa você tem que fazer um uso correto das conjunções e ou,
né? Em alguns lugares elas poderão ser usadas contra você. E no caso do computador, não tem outro caminho, né? Você tem que usar de forma correta. Você falar o E, ele vai entender uma coisa, se você falar o O, ele vai entender outra. O computador faz exatamente o que você pede. Se você falar para ele, encerre o programa quando encontrar a solução ou fizer 1000 iterações. Numa das duas ele vai encerrar. Que encontrar primeiro, para ele tá bom. Agora, se você colocar o E, ele vai fazer as duas. Certo? Então, é por isso que é importante a gente... Claro que na linguagem de computação, o E e o O não se escreve com esse chapéuzinho, com essas coisas, não. Cada linguagem vai ter uma maneira de escrever, né? Certo? Em C escreve de um jeito, sei lá, outra linguagem de outro jeito. É tanto que, por exemplo, eu nem sei como escreve. Eu nem sei. Teria que pegar ali e ver, né? Por exemplo, eu me lembro do MATLAB mais, né? Que o I, a gente usa o Ezinho desenhado e o O usa as barrinhas, né? Certo? Mas então para o computador é fundamental você saber a diferença de um para o outro da programa. O computador ele não faz confusão, não tem. Você fala exatamente o que ele vai fazer e ele faz exatamente o que você falou. Certo? Se a gente falar pra ele, se a gente falar errado, o que a gente fazer, Ele vai fazer errado ou não vai fazer, né? É 880. Certo? Porque você fala para uma pessoa fazer uma coisa, você fala pela metade e ela entende o que você tem que fazer, né? Porque tem essas piadinhas de programadores, né? Vocês já devem ter visto, né? Por quê? Porque quer dizer que a pessoa vai pensar de forma lógica, né? E o computador é isso aí. Certo? Então, a gente precisa de entender a lógica para começar, porque o computador ele só fala essa linguagem, matemática, não fala outra. Né? Não dá para você chegar para ele e falar: ô meu irmão, calcula aí as distâncias aí de alguma coisa para mim, né? Vamos imaginar aqui um problema que você poderia resolver. Vamos pensar aqui. Você quer resolver o problema do caixeiro viajante. Já ouviram falar do problema do caixeiro viajante? Quem é que já ouviu? O caixeiro viajante é um rapaz que tem várias cidades. Tem várias. Cidade A, cidade B, cidade C, D, E. Quanta cidade quiser. Só que o caixeiro viajante, ele quer andar o menos possível, né? Ele quer fazer o menor caminho possível. Então, o que você precisa pedir para o computador fazer primeiro? Calcular a distância, né? Eu preciso calcular todas as distâncias para saber quais são as menores. Para fazer o menor caminho possível, não é? Preciso calcular a distância. Calculando a distância, ele precisa começar a fazer um caminho. Sair da onde ele está e ir para o lugar. Por exemplo, esse aqui seria uma ideia. Ir para a cidade mais próxima. Depois daquela cidade, ir para outra que esteja mais próxima. Depois procurar a próxima mais próxima. Como procura a cidade mais próxima? A fórmula da distância, né? Qual é a fórmula da distância? Aí que entra a disciplina de, vocês também devem ter, de geometria analítica. Depois, para mais próxima, depois, para mais próxima. Vocês acham que isso aqui é o menor caminho? Se você fosse um carteiro, o cara da motinha lá entregando, como é que o carteiro faz? Ele vai andando no lugar mais próximo, não é? Ele vai no mais próximo sempre, ele usa esse algoritmo aí. Mas no caso do caixeiro, não quer dizer que esse vai ser o menor, não. Pode ter muito menor. E como é que você resolve isso aqui? Você vai falar para o computador aonde está cada cidade, vai dar a localização. Como é que você dá a localização dela? X e Y, né? As coordenadas. Aí ele vai usar a fórmula da distância para dizer qual é a mais próxima, para ir para a mais próxima. Essa é uma maneira. Outra maneira que teria, que é melhor, é ele calcular todos os caminhos possíveis e depois pegar o menor, né?
calcular todos os possíveis dá um problema aí, porque esse problema ele é exponencial, né? O computador vai travar aí. Colocar 50 cidades, o computador já vai pedir socorro. Exemplo de coisa que vocês podem estar fazendo aí, que vocês podem precisar. Quando eu falo para vocês, tem várias coisas na minha mente que eu já fiz, mas que não são convenientes de explicar agora, que eu tive que usar os conectivos. Tudo bem? Mas normalmente é assim. Existem algumas coisas que você precisa do chamado critério de parada. E é uma coisa que eu me lembro bem, que a gente sempre precisa do ou, né? Se isso acontecer, tá bom. Se aquilo acontecer, são os casos. Bom, é só isso aí. Eu vou dar um intervalo para vocês, depois a gente volta e termina. Beleza? 20 minutinhos para vocês. 40. Vamos adiantar aqui que daí nós terminamos e vocês vão pro futebol de vocês aí sem... Nós não atrapalhamos o futebol de vocês. Obrigado. Pessoal, então era isso aí que a gente viu. Vamos para quê? Para as perguntas, né? Vocês vão me ajudar a responder aí. A álgebra de Boole, ou álgebra booleana, é embasada na lógica binária. Portanto, possui duas representatividades, falso e verdadeiro, ou 0 e 1. Em relação aos seus operadores, são definidos and, or e not. Ou seja, e, ou e não, onde e é a conjunção ou disjunção e não é a negação. E aí vem as afirmações, que nós vamos ver se são corretas ou não. Podemos dizer que, primeira afirmação, conjunção e, se pelo menos uma das suas representatividades for verdadeira, a resposta será verdadeira. No caso do e, será que se pelo menos uma for verdadeira, a resposta final será verdadeira? No caso do e tem que ser as duas, né? Então, a primeira não pode ser, né? Vamos ver a segunda? Disjunção, ou. Somente se as duas representatividades forem verdadeiras, a resposta será verdadeira. No caso do ou não é assim, né? Basta uma, né? Então é falsa também. E a terceira, negação, não. Quando uma representatividade for verdadeira, a resposta será falsa. E quando uma representatividade for falsa, a resposta será verdadeira. Verdade, né? O não, ele vai ter valor lógico oposto da proposição original. Então, apenas a afirmação 3 está correta. É a letra D, né? Fácil, né? Tranquilo. Próxima. Segundo esse fulano aí, o ser humano tem a capacidade de se expressar pela escrita. Esse foi o slide que eu pulei lá no press. Ou pela fala. E lógico, se baseia em um determinado idioma e gramática. Pensando assim, seja qual for o idioma, o raciocínio seguirá a mesma linha de pensamento. Seguindo essa linha de raciocínio, analise as sentenças abaixo. Márcio é professora, 10 menos 5 e y é maior que 10. Assinale a alternativa correta que corresponde a uma proposição. Aí, analisando, vocês acham que Márcio é professor é uma proposição? Pessoal, proposição é uma afirmação simples que pode ser categorizada em verdadeiro ou falso. Não pode ser pergunta, não pode ser algo que não dá para afirmar se é verdadeiro ou falso, não pode ser exclamação. Então, Márcio é professor. É uma afirmação simples que você pode dizer é verdadeiro ou falso, né? Então, essa é uma proposição. 10 menos 5. 10 menos 5. Isso é verdadeiro ou é falso? Não dá para dizer, né? Não faz sentido, não é nenhuma afirmação, né? Poderia ser afirmação se fosse assim, 10 menos 5 é igual a 4. Aí seria uma afirmação. Então, esse 10 menos 5 não é proposição. E a terceira, y é maior que 10. Essa é uma afirmação, não é? Y é maior que 10. Isso pode ser verdadeiro ou falso. Então, a primeira e a terceira são verdadeiras. A primeira e a terceira
Engraçado, o meu gabarito aqui tá dizendo que é a letra A, né? Mas tem que ser a E, né? Deixa eu ver aqui por que é a letra A, né? Não, esse gabarito aqui tá errado. O cara que escreveu esse negócio aqui não faz a mínima ideia do que tá falando. Y maior que 10, você pode sim atribuir um valor verdadeiro ou falso. É aí. Tá? Mas se for lá no portal, vai dizer que é a A. Mas tá errado, é aí. Tá? Escreveu isso aí, não sabe o que tá falando. Então, se for pra ganhar ponto, Tá? Se for marcar no portal, é a A. Que é o que o portal me passou, mas é aí. A A tá falando bobagem. 3. Ao apresentarmos uma linguagem formal, precisamos inicialmente fornecer os componentes básicos da linguagem, chamados de alfabeto, para em seguida fornecer as regras de formação de linguagem, também chamados de gramática. Faça a leitura das afirmações abaixo e as represente de forma reduzida. Márcio é professor e Karina é empresária. Qual das 5 alternativas ali poderia corresponder a essas duas preposições conjugadas com o conectivo e? É a A, né? Você pega esse Márcio é professor, é uma proposição P, Karina é empresária é a proposição Q, e o conectivo é o E, que é o circunflexo. Então P e Q é isso aí. Pessoal, eu vou usar, nas provas que a gente for fazer, eu vou usar essas atividades aí do... portal, Essas que tá aí no final ali da unidade. Essas aí que eu tô colocando aí no... Eu vou evitar de colocar, por exemplo, o número 2, que diverge do portal para o que eu acredito, né? Mas vai ser essas atividades, então prestem bastante atenção nessas atividades aí, tá? Todo final de aula a gente vai ter essas atividades e eu vou... Semestre passado eu usei na disciplina que eu dava, eu achei que ficou legal. Vou usar essas atividades, porque aí já incentiva vocês a fazer, elas também estão no portal, né? Tá bom? E é isso aí. É só isso aí. O que vocês querem saber mais? Dúvidas, sugestões? questão de laboratório. Laboratório. Nós vamos ter laboratório, mas não agora na primeira unidade. Eu já marquei tudo, já distribuí as aulas. E o laboratório vai ser lá no fim do mundo, lá no laboratório sem ar-condicionado. Vai ser mais questão de fazer o que lá? É escrever programinha. Aí eu esqueci, professor. Vocês gostam de fazer programa? É isso que vocês vão fazer. É isso aí que vocês vão fazer. Rapaz, o Leandro tá filho dele. Eu já firmei, né? Tá? Mas no começo nós precisamos entender algoritmo, lógica de programação, e aí depois nós vamos escrever um pouquinho em C, né? Aí nós vamos lá para o laboratório, tá? Eu achei que a gente iria mais. Essa é uma aula só ou tem mais aula? Não, vamos ter várias aulas lá. Eu achei que seria quase todas, mas depois eu olhei lá nos RAPs e não são quase todas. Mas vamos ter bastante aulas lá. Tipo, vai ser mais na prática, na programação. Isso, vai ser você e o computador escrever, fazer o computador escrever Olá Mundo. Tá bom? Mais alguma coisa, gente?